com a palestra. Eu vou apresentar o Vinícius Teles. Ele é da Improve do Rio de Janeiro. A gente fez questão de convidar o Vinícius porque ele tem bastante experiência com XP. Ele é autor do primeiro livro sobre XP no Brasil, que até onde eu sei permaneceu único. E ele vai apresentar sobre Extreme Programming. Até, assim como hoje em dia tem muita Scrum virou buzzword, né? Até pouco tempo atrás o buzzword de metodologias ágeis era justamente XP. E XP pode ser usado com o Scrum, faz uma parceria muito boa. E tem uma série de práticas que eu achei importante que fossem mostradas aqui no evento. Daí o convite para o Vinícius. Muito obrigado e fique à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Infelizmente não vamos ter esse desafio de fazer essa apresentação no horário de almoço. Eu vou falar uma coisa para vocês, sendo bastante sincero, tá? A barriga de vocês está pedindo para vocês irem almoçar. Então, assim, se vocês quiserem almoçar, vocês têm agora uma boa razão. Porque é o seguinte, essa palestra é uma palestra complicada. Eu vou insultar vocês nessa palestra. Eu estou falando sério. Vocês vão sair daqui muito aborrecidos comigo. E quem estiver muito aborrecido comigo e quiser que eu fale tudo que eu falei ao contrário, vai ter que me vencer numa partida de tênis lá no Wii, se for o caso. Pode me chamar e a gente discute isso. Mas vocês vão ser absurdamente insultados aqui. Então eu vou dar uma chance para vocês antes de eu começar. Vai embora, sério, estou falando sério. Vai embora, aproveita e almoça logo. Vocês vão ter mais tempo de almoço e vocês não vão ter que passar pelo que vocês vão passar aqui. Estou falando sério, vai embora, cara. Vocês não estão entendendo. Tá bom. Ok, vocês vão ficar... bom, eu não vou ficar aqui repetindo que fazer software é dureza, porque vocês já estão cansados de saber disso. Eu acho que o Jorge colocou muito bem hoje aí, falando sobre o caso do Standard Group, do Chaos Report. Assim, há muitos anos a gente faz software e, na boa, é sempre uma porcaria de um modo geral, ou se não é uma porcaria, é muito próximo disso. Veja, por exemplo, o Windows. Desculpa, eu não vou mais falar sobre isso, mas a boa notícia a respeito disso é que a gente vem trabalhando com desenvolvimento de software ágil e particularmente com Extreme Programming, pelo menos nos últimos 6 anos. E eu vou dizer para vocês com bastante segurança que eu acredito que a gente descobriu como é que se faz software e como é que faz dar certo sempre. E nos últimos 6 anos, todos os projetos que a gente fez deram certo. Eles dão certo. Só tem uma má notícia para vocês. E essa é a parte que eu gosto, porque é a parte que eu começo a insultar vocês. Vocês não vão entender o que eu vou falar. Vocês não vão entender nada do que eu vou falar. Ou, pior ainda, se vocês chegarem ao ponto de entender o que eu vou falar, vocês não vão acreditar no que eu vou falar. E vocês vão voltar para a empresa de vocês e vão voltar a viver a vida miserável de vocês, porque mesmo que vocês entendam o que eu vou falar e que vocês cheguem ao ponto de acreditar, o que eu acho absolutamente improvável, os colegas de vocês definitivamente não vão acreditar em vocês. E, muito pior ainda do que isso, caso vocês consigam convencer um colega, vocês com certeza absoluta jamais vão conseguir convencer o idiota do seu chefe. Porque o chefe de vocês é o gargalo. E vocês não vão conseguir convencer o chefe de vocês. Ele é um idiota completo. E se vocês não acham que ele é um idiota completo, e se vocês acham que tem alguma chance dele entender, eu vou trazer agora a parte que vai fazer vocês irem almoçar. Porque o chefe do chefe de vocês é ainda pior. Vocês não têm chance. Sabe por quê? Porque grande parte do que eu vou falar aqui, embora tenha alguns aspectos técnicos, a maior parte é sobre gente. É sobre como as pessoas fazem software. E isso envolve coisas que talvez estejam além da alçada de vocês. Que só talvez o chefe de vocês, ou o chefe do chefe de vocês, poderiam conseguir para vocês. Então, assim, sério, vocês estão numa situação muito pior do que vocês imaginam. Então, vai almoçar, é a última chance. Tá bom, vai. Vocês não vão almoçar. Tá, mas vamos lá, não é assim que se faz software. Vocês
Acreditem, não é assim que se faz software. E não tem a ver com o fato de ter documentação ou não ter documentação. O problema dessa figura não tem a ver com papel ou não em desenvolvimento de software. Tem a ver com excesso de papel. Eu não sei se vocês notaram que tem um pouco de excesso nessa figura. E esse é o problema. E a gente tem que pensar, quando a gente olha para isso, inevitavelmente eu tenho que mostrar para vocês esse gráfico aqui, que é uma informação estatística que pouca gente conhece. A gente está cansado de saber que a maioria dos projetos está errado, blá, blá, blá. Mas essa estatística pouca gente conhece. A estatística está dizendo para vocês o seguinte: eles começaram a levantar os projetos de software que chegam ao ponto de, digamos assim, dar certo, porque eles chegaram a ser terminados e colocados em produção. As pessoas observam que 45% das funcionalidades colocadas no sistema típico jamais são usados. E outros 19% muito raramente são usados. O que significa que 64% do que você faz é puro desperdício. Se você não fizesse, não ia fazer a menor diferença, porque ninguém vai usar essas funcionalidades. Não sei se vocês sabiam dessa estatística, mas essa estatística, ela é, no mínimo, interessante para mim. Porque significa que vocês vão todo dia para o trabalho e passar, pelo menos, mais da metade do tempo de vocês fazendo lixo. E quando vocês passam o tempo todo fazendo lixo, eu não sei, mas tem alguns lixos quando você chega em casa, depois de passar a hora extra, de passar o final de semana trabalhando, e descobrir que tudo aquilo que você fez, ou grande parte daquilo era inútil, porque ninguém vai usar mesmo, e ainda por cima você teve que enfrentar a patroa chateada com você. Não é das melhores opções. Tudo bem, esse gráfico ele é um pouco chatinho nesse aspecto, mas ele tem uma parte boa. A parte boa dele é que ele diz que 7% das funcionalidades tipicamente são usadas o tempo todo. O cara entra e ele sempre usa aquilo dali. E outros 13% são usados com uma certa frequência. Eu vou dar um exemplo de um software que talvez algum de vocês aqui tenha usado, uns 2 ou 3, mas alguém aqui já usou um tal de Microsoft Word? Uns 2 devem ter usado. E o Word ele tem uma característica que é assim: você tem zilhões de funcionalidades ali dentro que você nem imagina que existem. Sabe aquele papo da ignorância do Manuel? Pois é, vocês não imaginam o quanto vocês ignoram sobre as funcionalidades do Word. É uma aberração. Bom, tem outras que vocês até sabem que existem, mas vocês nunca se atreveram a usar. E tem essa outra que você até tentou usar aquele dia lá atrás, mas foi rapidinho, foi uma vez só e é meio esquisitinho, você nunca mais voltou ela. Beleza. Apesar disso, apesar de ter um monte de coisa que você não usa, apesar de você sempre entrar, escrever um texto, botar um bold aqui, outro ali, mandar imprimir assim por diante, apesar disso, vocês tiveram que pagar pelo Word inteiro aquela quantidade enorme de coisa. Tá bom, vai, vocês não, mas vizinho de vocês talvez pagou por ele. Bom, continuando aqui, normalmente existem outros 13% de funcionalidades que são usados com alguma frequência. O que significa a parte da boa notícia desse gráfico. Ele diz que normalmente 20% das funcionalidades elas são usadas. Agora a gente vai lá. 20% das funcionalidades são o que realmente importa para o nosso software. Você não precisa, quando você vai fazer software, necessariamente fazer todos os requisitos, vamos dizer assim. Você precisa descobrir quais são os 20% dos requisitos que vão atender a 80% ou mais do valor daquele sistema. E quando você para pensar nisso, a sua mudança de atitude é profunda. Porque se você entender isso daqui, você vai entender que o teu problema em desenvolvimento de software talvez seja mais simples do que pareça. O seu primeiro problema em desenvolvimento de software é fazer menos. Eu costumo dizer que Extreme Programming é a arte de maximizar a quantidade de software que você não vai fazer, porque você não vai precisar fazer. O grande problema dessa parte é que você, infelizmente, não sabe quais são esses 20% que fazem a diferença no começo do projeto. E você vai ter que aprender ao longo do projeto, e esse aprendizado é muito sobre o que nós vamos falar aqui a respeito de XP. Bom, quando a gente vai fazer software, existem outros problemas, além desse daqui, que vocês estão cansados de conhecer. Eu odeio essa figura, juro por Deus. Porque vocês estão cansados de ver essa figura nas mais diferentes versões dela. Então é a figura mais clichê que existe. Mas tudo bem, ela é suficientemente divertida para trazer aqui para mostrar para vocês. E existe um aspecto dela que talvez vocês não tenham entendido até hoje. E, bom, só para pegar a parte engraçada, ela está dizendo o seguinte: lá em cima está aquilo que o cliente explicou o que ele queria, depois o que o líder técnico entendeu, finalmente o que o analista projetou, como o programador construiu, como o consultor de negócios descreveu, um mundo maravilhoso, seus problemas acabaram, ali como foi documentado, vamos pular essa parte, que funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, como foi mantido e finalmente o que o cliente queria. Vocês estão cansados de ver isso, e até por causa disso eu resolvi colocar isso de uma forma mais clara para vocês.
Telefone sem fio. Aí, daquelas, né? Major para o capitão. Dando-se amanhã o eclipse do Sol, determino que a companhia esteja formada em uniforme de campanha no campo de exercícios, onde darei explicações em torno do raro fenômeno, que não acontece todos os dias. Para o capitão para o tenente. De ordem do senhor Major, haverá um eclipse no Sol no campo de campanha. Se chover, o que não acontece todos os dias, nada poderá ser visto. Nesse caso, o Major, que é um fenômeno raro, dará explicações necessárias. O Major, que é um fenômeno raro, dará as explicações necessárias dentro do quartel em uniforme de exercício. Feito. Tenente para o sargento. O Major fará amanhã um eclipse do Sol. Em uniforme de campanha. Toda a companhia deverá formar no campo de exercícios, onde o Major dará explicações necessárias, o que não acontece todos os dias. Se chover, o fenômeno será dentro do quartel, que aliás é raríssimo. Sargento para o cabo. Amanhã a companhia formará para receber o tal do senhor eclipse do Sol, que dará explicações necessárias sobre o nosso raro Major. O fenômeno sairá do quartel em uniforme de campanha para o campo de exercícios. Isso se não chover dentro do quartel, que acontece todos os dias. Do cabo para os soldados. Agora tá beleza. Atenção, soldados! Amanhã o Major Eclipse do Sol dará explicações necessárias ao Sol em uniforme de campanha sobre a chuva. No campo de exercícios. O fenômeno formará todos os dias em torno do quartel até chover. Soldados, descansar. Então eu acho que vocês já entenderam o que significa telefone sem fio. E o grande problema disso aqui é que, veja só, quando a gente vai fazer software, o nosso maior problema não é fazer certo ou não o software. Existe um problema anterior que talvez vocês não parem para pensar. E o problema é, será que eu estou fazendo a coisa certa? Nosso principal problema é qual é a coisa certa a fazer, o que é que eu preciso fazer. E quando você tem telefone sem fio e alguém fala, o líder de projeto lá em cima, o que precisa ser feito, e chega uma coisa completamente diferente aqui embaixo, eu acho que você já sabe o resto da história. Por mais que vocês se esforcem, é inútil. Então, assim, não é um problema tecnológico, está entendendo? É um problema de que se a mensagem chega errada para vocês, já era. Vocês podem ser o melhor programador do planeta. Porque o melhor programador do planeta fazendo uma coisa errada não está contribuindo em nada para resolver o problema. E a forma como as pessoas lidam com esse problema de comunicação é o que mais me entristece. Porque se vocês olharem para isso aqui, o que aconteceria se a gente tivesse, por exemplo, menos personagens nessa historinha? O que aconteceria se, por exemplo, o cliente conversasse diretamente com quem vai colocar a mãozinha no código e fazer o software, ao invés de o cliente conversar com N pessoas antes até chegar nessa pessoa? Então, se você simplesmente tirasse os personagens, e é isso que a gente faz no XP. E aqui começa a parte que vocês vão dizer, isso é impossível, isso é impensável. Por isso que eu falei para vocês, vai para casa, porque não vai adiantar vocês ficarem aqui. Vocês não vão conseguir que o chefe de vocês efetivamente bote vocês do lado do cliente. Então, que diferença tem você ficar aqui? Mas é assim que funciona. Se você conversar diretamente com a pessoa que vai fazer o software, você como cliente tem muito mais chance de ter algo razoável no final do que se você tiver intermediários no meio do caminho.